Beleza, concurseiro, vamos lá, vamos continuar nosso estudo. Resolução de questões. Pedro, militar do Estado de Pernambuco, almejava realizar algumas reformas em sua casa, o que poderia dificultar o exercício de suas funções regulares. Por tal razão, consultou o Estatuto dos Policiais Militares de Pernambuco para verificar a possibilidade de fruir uma licença para tratar de interesse particular. Ao final de sua análise, concluiu corretamente que a referida licença não está contemplada no Estatuto, está errado, porque existe. Somente pode ser concedido um militar com mais de 10 anos de efetivo serviço por um período máximo de 2 anos. Não, são 6 meses, né? Ele quer o quê? Uma licença para tratar de interesse particular? Período máximo de 2 anos. Veja, o Estatuto não fala assim, ele só diz que se o militar passar mais de 2 anos será para a reserva remunerada. Ela não fala sobre isso. Dessa forma, né? Então, ó, será concedida com prejuízo da remuneração e da contagem de tempo de efetivo serviço e será concedida ao secretário, pelo secretário de Defesa Social, caso Pedro tenha mais de 10 anos de efetivo serviço, letra C. José, militar do Estado de Pernambuco, passou ali para a inatividade e almejava usar o seu uniforme, que abrange distintivos, insígnias e emblemas. Olha só. Aí ele fez, após consultar o Estatuto dos Policiais Militares de Pernambuco, José concluiu corretamente que só pode usar o uniforme para comparecer às solenidades. Não, para usar o uniforme ele tem que pedir autorização, errado. O uso do uniforme é obrigatório, não. Para quem está na inatividade, não é. Pode usar o uniforme quando autorizado, em atos sociais solenes de caráter particular. Perfeito, perfeito. Só pode usar o uniforme se for expressamente autorizado pelo comandante da corporação. Não seria só dessa forma, ele pode usar, né? Pode usar livremente o uniforme, não. Igor, militar do Estado de Pernambuco, em uma conversa com os amigos, informou que acabara de ser publicada a sua reversão ao respectivo quadro. À luz do Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Pernambuco, é correto afirmar, consoante a narrativa, que Igor, em um momento anterior, se encontrava o quê? Se ele foi acontecer a reversão, ele se encontrava agregado, né? Ele encontrava agregado. No que tange às disposições preliminares, né, do Estatuto dos Policiais Militares de Pernambuco, assinala a alternativa correta. É privativo de brasileiro nato ou naturalizado, então aqui seria errado, né? A carreira de oficial. O serviço policial militar consiste no exercício das atividades inerentes à Polícia Militar e compreende todos os encargos previstos na legislação específica, relacionados com a atividade investigativa. Não. A Polícia Militar de Pernambuco é instituição temporária, não. Instituição permanente. Os integrantes da Polícia Militar, em razão de sua destinação constitucional, formam uma categoria de servidores do Estado, são denominados policiais civis, não, são policiais militares. A carreira de policial militar é privativa do pessoal da ativa, certo? E inicia com o ingresso na Polícia Militar e obedece a sequência de graus hierárquicos. Show de bola. 45. Quanto ao comando de subordinação previsto no Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Pernambuco, pode-se afirmar: o praça é preparado ao longo da carreira para o exercício de funções de comando. Não, seria o oficial. A subordinação, embora afete a dignidade pessoal do policial militar, não afeta. Cabos soldados são essencialmente elementos de execução. Opa, aqui certo, né? Os tenentes e sargentos auxiliam, não. São subtenentes e sargentos que auxiliam e completam as atividades dos oficiais. Subordinação é a soma da autoridade, deveres. Não, só que seria comando, né? Comando. Questão 46. A passagem do militar estadual à situação de reformado, sempre ex officio, é aplicada mesmo desde que atinja a idade limite de 60 anos, não, são 70. Seja julgado incapaz provisoriamente, não, permanentemente, for condenado à pena de reforma, por sentença prevista no Código Penal Militar, ainda pendente de trânsito julgado, não, tem que ser transitado em julgado, o erro está aqui. Sendo oficial a que tiver determinado Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, em julgamento por ele efetuado, em consequência do Conselho de Justificação, a quem foi submetido. Então aqui, ó, perfeito, a letra D. Seja julgado capaz de desempenhar as suas missões. Não, se ele foi julgado capaz de desempenhar as funções, por que danado ele está aqui? O Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Pernambuco determina o direito à concessão de férias e outros afastamentos temporários do serviço. Dessa forma, os policiais militares têm direito ainda aos seguintes períodos de afastamento total de serviço,
obedecidos às disposições legais e regulamentares, exceto por motivo de luto 8 dias certo, núpcia 8 dias certo. Transferência 10 dias? Não, não existe transferência. As outras duas estão certas, ó. Então é a letra C. Questão 48, que é a novidade, né, o sistema de proteção. O sistema de proteção social dos militares do Estado de Pernambuco regulamenta a pensão militar. E segundo a referida normatização, é deferida em processo de habilitação com base na ordem de prioridade. Ou seja, eu tenho os dependentes de primeira ordem, segunda ordem e terceira ordem. Se existe dependente de primeira ordem, os de segunda não recebem e nem o de terceira. E é assim. Se tem de segunda, o de terceira não recebe. Se não tem nem o de segunda nem de primeira, quem recebe é o de terceira. Então, quem são de primeira ordem? Pessoa separada de fato, separada judicialmente ou divorciada, ou estudor ou ex-convivente. Né? Ele está pedindo aqui, no caso, ele está pedindo a... Se é separada de fato, não é dependente mais, sacou? Então, por isso está errado. Agora, se estivesse recebendo pensão, aí seria de primeira ordem. Primeira ordem de prioridade, cônjuge, companheiro designado ou que comprove união estável com a entidade familiar. Perfeito. Segunda ordem, filhos e enteados. Não, aqui seria primeira ordem, não de segunda. Primeira ordem de prioridade, menor sob sua guarda, seria a primeira, no caso aqui, seria aqui 21 anos. Deixa eu só olhar aqui. A primeira ordem de prioridade, menor sob sua guarda ou tutela, até 21 anos de idade, ou se estudante universitário até 24 anos, né? Aqui estaria correta, viu, pessoal? Peraí, deixa eu corrigir essa aqui. Eu vou corrigir agora. Corrigir. Pronto, agora. Aí, ó. Porque foi eu que fiz essas questões, né? Aí na hora de digitar o cara... Mas aqui, ó. O certo era para eu ter digitado de terceira ordem, para ficar aqui essa questão errada. Então, tá tudo aqui errado. Primeira ordem de prioridade, mãe e pai. Não, mãe e pai é de terceira ordem. Né? Mãe e pai é sempre aliás, de segunda ordem. É irmão que é de terceira ordem. É um assunto bem peculiar e é novidade. A banca, de repente, pode querer cobrar. Eu trouxe outro, ó. O Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Pernambuco prevê diversos direitos e prerrogativas dos integrantes da carreira. Assim, assegura que são considerados dependentes do policial militar, exceto, ou seja, ele quer o que não é dependente. A esposa com direito à pensão alimentícia é dependente. A esposa é dependente. Filho menor de 21 anos de idade, inválido ou interdito é dependente. Filha solteira menor de 21 anos, desde que não receba remuneração, é dependente. Filho estudante, aí é para colocar aqui estudante maior de 25 anos, não, é até 24 se for universitário, né? Então seria 24 se for universitário. E a questão 50, de acordo com o Estatuto dos Policiais Militares de Pernambuco, é considerado dependente do policial militar. Veja, bem próximo daquela última questão. Filha solteira, mesmo que a mesma receba remuneração, não é. Claro que não. Mãe solteira, desde que receba remuneração, também não. Mãe viúva, mesmo que a mesma receba remuneração, não. Não é dependente. Filha casada, desde que não receba remuneração. Se casou, já era. O marido dela vai ter que sustentar, não é o policial, não. Então, aqui também não é. E filho estudante universitário menor do que 24 anos, desde que não receba remuneração, seria aqui a letra E. Então, eu peço que você estude nessa parte aqui as ordens e quem são dependentes do policial militar. Isso é bastante cobrado, sabe por quê? A banca, ela pode ter visto que isso é uma novidade de 2022. É assim, peraí, eu quero ver se a galera estudou por um material atualizado. Vou pegar eles agora. Aí vai lá e derruba o cara. Show de bola? Então, ó, qualquer dúvida, qualquer pergunta, manda um direct para mim, ó. Prof. Jean Valnei. Olha, a maioria dessas questões foi eu criei. E assim, o que acontece, né? Às vezes acontece o seguinte, que na hora que eu estou respondendo, estou digitando, às vezes eu falo alguma coisa, aí de repente eu escrevo outra. E qualquer inconsistência aqui na aula, manda um direct para mim. Professor, ó, estou assistindo aqui sua aula, teve essa questão aqui e tal, que eu ficarei muito feliz de receber sua mensagem. Até para admitir se eu errei, eu digo que eu errei. Sempre é assim, tem boquinha não, comigo não. Beleza? Então, minha continência e respeito a você. Tamo junto, até a próxima.